Ora viva, seja bem-vindo ao programa Radiografia. Estamos aqui para analisar os assuntos que marcam a atualidade nacional e estamos a falar do assunto dominador e comum, que é a questão do novo governo que vai se compor nos próximos dias. Deixa lá começar. Corto. Ora viva, seja bem-vindo ao programa Radiografia e para hoje elegemos um tema que também marca a atualidade nacional. Vamos tentar perceber um pouco sobre a saída de Fake News. Vamos discutir que avanços registrou o país e que o país registrou, o que deve ter em conta para se melhorar na governação de Fake News, que ao longo dos 10 anos liderou o país. Deixa de alguma forma algumas coisas boas, certamente outras coisas mais. Há que discutir aqui alguns aspectos, meramente a questão da própria democracia, dos direitos humanos, também vamos destacar neste ponto, neste programa. E para nos ajudar a analisar esta questão do tema que elegemos para o dia de hoje, contamos com Jer Mackenzie, que é o pesquisador do OMR, com ele que vamos tentar buscar algumas ideias, perspectivar também o futuro. Jer, desde já agradeço pela sua presença aqui no Estúdio Extra, mais no programa Radiografia. Seja bem-vindo. Obrigado, Mário. Obrigado por esta oportunidade de estar aqui para falarmos um pouco sobre a situação do nosso país, relacionado com a tomada de posse recente do presidente Chapo, e tentar prever possíveis cenários do que o país espera daqui aos 5 anos, durante este período da sua governação. Obrigado. Mesmo no âmbito da tomada de posse de Daniel Chapo como 5º presidente da República de Moçambique, nós precisamos recuarmos um pouco o tempo para olharmos o passado para podermos perspectivar o futuro. É assim que manda as regras históricas e nós não vamos fugir à regra. Jer, a questão que eu lhe coloco, e estamos aqui, mesmo vai se construir um novo governo, um novo presidente, mas precisamos olhar um pouco para o passado. Olhando para o passado, que lições nós podemos tirar, que lições bons e maus que podemos tirar para poder melhorar na governação do próximo presidente? Bom, recuando para o tempo, quando o presidente Nyusi tomou posse, ele tinha alguns desafios, né? Um dos desafios era que o seu antecessor era um indivíduo que conseguia trazer algumas abordagens no sentido de criar condições com que a economia crescesse, né? Foi um indivíduo que estava muito mais preocupado com o crescimento econômico, falo aqui do presidente Armando Guebuza, mas quando o Nyusi entra e encontra alguns desafios. Um dos desafios foi o conflito armado entre a força da Renamo e governamental, e este desafio era um desafio que colocava o país numa situação de instabilidade, numa situação de recuo daquilo que tinha sido conquistado ao longo dos anos. Falo aqui de paralisação de algumas atividades econômicas ao longo da Estrada Nacional, na zona nos distritos da província de Manica, e só falo até Zambésia, mas também assistiu-se a questão de termos visto que a guerra criava problemas na produção agrícola, por aquela zona que me referi. E existe um dado também importante aqui a referir. O Guebuza era visto como o homem das comissões, e quando o Nyusi entra, usa aquele termo que o meu povo é patrão. Exato. E esta forma dele trazer essa mensagem às populações fazia com que, pelo menos nós que estamos fora daquele ciclo governamental, pensávamos que desta vez o povo vai ser valorizado. Mas o que assistimos ao longo do tempo
foi o contrário. Na minha opinião, o presidente Nyusi não assumiu o seu papel e não honrou com o termo que ele usou de que o povo era o patrão dele. Por quê? Porque as populações mais vulneráveis, falo, por exemplo, dos pequenos agricultores, falo dos comerciantes informais, falo dos jovens que se envolvem ou que praticam o garimpo ilegal. Então, esta camada toda, ao longo desse tempo, não foi colocada nos planos da sua governação. O que se assistiu foi uma ação de interrupção abrupta dessas atividades. Assistimos, por exemplo, ao tempo de Covid, de perseguições, ou impedimento, ou proibição de realização de atividades informais nos mercados. Assistimos também, na governação do presidente Nyusi, a expulsão, por exemplo, de garimpeiros ilegais na província de Cabo Delgado, no posto administrativo de Namanhumbiri. E assistimos também à Operação Tronco, que não foi muito transparente em termos da madeira apreendida para quem foi entregue esta madeira e para quem fez, o que se fez com aquela madeira. Então, são estes cenários que foram se assistindo ao longo do tempo. Sim. Em termos econômicos, o país avançou ou regrediu? Perspectiva econômica. Bom, a economia, sempre que há um problema, ou seja, quando acontece alguma coisa, há uma tendência de nós assistirmos ao longo do tempo às recessões e o crescimento, né? Que falo aqui de períodos de boom, períodos de recessões. Isto deveu-se pelo fato desses fatores todos, o conflito armado, a guerra de Cabo Delgado e outros fatores, por exemplo, de nós não termos a capacidade de controlar os preços de commodities do mercado internacional. Nós não temos essa capacidade porque não somos os potenciais consumidores, né? Quem determina o preço até é a própria pessoa ou a própria empresa que vem explorar. Então, ao longo do tempo que aconteceu, houve períodos de crescimento e houve período de recessão. Por exemplo, o período de Covid, a economia caiu. E se compararmos com o período em que Nyusi tomou posse e o período do presidente Guebuza, podemos ver que no período do presidente Guebuza a taxa de crescimento econômico em média crescia a 7% em média. E quando o presidente Nyusi entra, com os fatores que eu aqui mencionei, a economia abrandou. Na verdade, o que aconteceu nesses últimos anos é que a economia decresceu. Fator este que levou, por exemplo, as populações a sentirem que, ao longo do tempo, foram excluídos na participação direta ou na contribuição do crescimento econômico do nosso país. Então, nesses últimos anos que nós assistimos foi a queda do produto interno bruto e isso também levou à queda do emprego, por isso que atualmente estamos a assistir a esses cenários todos. Muito bem, e vamos olhar a questão das liberdades ou das liberdades de imprensa, antes de ir concretamente à questão dos direitos humanos. Há essa narrativa, olhando os estudos que foram lançados ao longo destes 10 anos, de que o índice da liberdade de Moçambique também decresceu de forma significativa, o índice das liberdades decresceu de forma significativa no país. Que análise faz, que elementos nós podemos destacar aqui que contribuíram para que o índice de liberdade e democracia no país reduzisse? Bom, é difícil ter que dizer que o fator foi X, mas é possível aqui tentar ver de uma forma assim um pouco intuitiva que a questão da informação, o acesso à informação, ou a disseminação da informação contribuiu de alguma forma para que nós tenhamos essas informações. Ou seja,
o acesso ao telemóvel, smartphones e outros meios de comunicação permitiram que, ao longo desse período, as pessoas reportassem o que está a acontecer no terreno. Eu vou dar um exemplo concreto. Se hoje acontecer alguma coisa em Nairobi, na zona de Nakololo, em Ntola, é possível que nós tenhamos essa informação no mínimo 30 minutos, 2 horas depois. Então, isso significa que esses fatores contribuíram que nós tivéssemos a informação de que este período que nós nos encontramos, o nível o acesso de informação aumentou e, por isso, também casos de violação de direitos humanos e outros tipos de direitos foram colocados em causa. Isso devido, na minha opinião, devido ao acesso à informação que nós ultimamente temos em nossa posse. Muito bem. E se olharmos a questão dos direitos humanos e viajamos um pouco para Moçambique, Cabo Delgado, falou-se tanto de violação dos direitos humanos, até que a Amnistia Internacional entrou e Human Rights Watch também entrou. Mas vamos ver também um encadeamento dessas violações de direitos humanos nessas últimas manifestações, que de alguma forma foi o destapar da consciência dos moçambicanos relativamente a esse aspecto. Nunca tínhamos visto antes tantas mortes em simultâneo no país, mas nesses últimos dias vimos milhares de moçambicanos a perderem a vida num confronto policial, mesmo a polícia que usava arma letal, e isso ia causando mortes, e até esses últimos dias do seu mandato ainda continuavam a aparecer mortes. Relativamente à questão dos direitos humanos, como é que analisa essa questão, a sensibilidade da própria liderança de cessante relativamente a esse aspecto? Em nenhum momento vimos o Presidente da República, o antigo Presidente da República, aparecer e dizer que ou eu me solidarizo com as vítimas ou eu dei ordem às forças governamentais a não pautar por estes caminhos que é tirar a vida ao trem. E sabe-se que a Constituição da República proíbe a questão de tirar a vida ao trem. É um direito fundamental, mas nós vimos essa questão. E não vimos um posicionamento claro do Presidente da República a repudiar esses atos. Ficava uma ideia de que o Presidente da República, de alguma forma, está a anuir essas mortes. Isto por parte da sociedade moçambicana. Bom, eu muitas das vezes tenho tido comentários muito curtos em relação a esta questão. Se recuarmos no tempo, eu não sei como que posso começar a isso dizer, mas gostaria de dizer o seguinte. No período colonial, ou seja, quando o nosso país não era país, era uma província. Sim, ultramarino. Quem governava ou quem tinha domínio desse território moçambicano olhava para a força, isto é, a Frelimo, como um grupo de terroristas, era considerado de terroristas. Se esse grupo que foi considerado terrorista depois passou a governar o próprio país, então não sei qual é o conceito que se pode dar a este tipo de indivíduos. Porque se eu ontem era terrorista, hoje sou presidente da República, não sei de que maneira vou deixar de ser aquilo que era ontem para hoje continuar com uma imagem presidencial. O que isso significa? Se nós estamos perante indivíduos que se organizaram para lutar por uma causa que se dizia uma causa nacional, a libertação do homem e a terra, e o mesmo grupo está no poder e sabe muito bem que a repreensão é uma forma de fazer calar a outras vozes. E isso também mostra fragilidade. Quando tu usas a força, muitas das vezes é um sinal de uma fragilidade. Eu vou dar um exemplo. Quando o próprio presidente acedeu a Ponta Vermelha, mudou a força que esteve lá a conhecer o antigo presidente Gabuza. Isso significa que ele não estava confiante na força que estava lá. Então, o que isso significa? Se acontece
estes cenários, por exemplo, a polícia agride mulheres, agride pessoas, matam pessoas, e o presidente não se pronuncia. Por um lado, é porque é a forma de ser, porque isto também muitas das vezes conta, e outra coisa tem a ver com a falta de controle, né, e comando das forças a que ele representa. Então, isso contribui com que, por exemplo, uma figura emblemática não se pronuncie em relação a alguns fenômenos que acontecem, em função daquilo que eu falei. Mas outra coisa tem a ver que olhar para a população como se fosse inimiga. Sim. Inimiga em que sentido? Porque neste país, desculpa dizer isso, a verdade é que quando alguém critica, né, alguma ação governamental, olha-se aquele indivíduo como se fosse um inimigo, como se fosse uma mão externa. Ou seja, os moçambicanos não têm capacidade de raciocinar. Ou seja, agem em função de uma influência externa, exatamente. Então, quando isso é incutido nas Forças Armadas, porque não podemos esquecer que as Forças Armadas são preparadas, né? São preparadas a usar os próprios meios bélicos, mas também são preparadas psicologicamente. Sim. Quando se faz a rua, como é que deve olhar a população? Mas esquecem que é a mesma população que serve é a mesma população que serve uma sopa lá no bairro. Esquecem-se disso. Então, isso parte mesmo de lá de cima e é incutido a essas pessoas para que cometam essas injustiças. Muito obrigado, Gerson. Gero, melhor. Para já vamos já a uma breve pausa e voltamos dentro de instantes com mais debate aqui no programa Radiografia do País. Até já. Os alunos são muito felizes aqui no IPET. Os formandos vêm ao IPET com muito prazer e não por uma obrigação. O ambiente no IPET é, sobretudo, um ambiente familiar. Aqui no IPET há uma relação de muita proximidade. O IPET é extremamente rico em laboratório humanístico, laboratório de eletricidade, sala de informática petrechada e biblioteca. Moçambique é um país em vias de desenvolvimento e, para responder aos desafios deste desenvolvimento, o IPET aposta em cursos de eletricidade industrial, informática, gestão de recursos humanos, contabilidade e gestão e cursos de saúde que englobam enfermagem, medicina geral e nutrição. O IPET tem como responsabilidade formar jovens para fortalecer a qualidade dos profissionais no mercado. Hoje em dia tentamos não só olhar para a formação acadêmica, mas também para a formação humana. E é um orgulho para o IPET saber que os nossos formandos conseguem atingir os seus objetivos. E que fomos nós que contribuímos para isso. IPET. Mude a sua história.
Muito bem, estamos de volta com o programa Radiografia para dar continuidade ao debate e íamos falando mesmo da questão da violação dos direitos fundamentais que temos acompanhado. A última questão nesta componente, a questão dos direitos fundamentais. Quando a polícia sai à rua com armas letais, qual é a mensagem, por exemplo, que quer transmitir? Numa situação que há uma população indefesa que não tem nenhuma arma, seja ela branca, seja arma de fogo, e está a fazer-se na rua. Qual é a mensagem logo a priori que tem a transmitir? E essa situação não abre um espaço de que a polícia acaba usando o que ele tem, porque é o instrumento que naquele momento tem e vê-se em algum momento de utilizar naquele momento. Na minha opinião, para resumir tudo isto, há um déficit de formação dessas nossas forças de defesa e segurança. Eu sou um indivíduo que sempre estive, vou dar um exemplo do Cabo Delgado, sempre estive em Cabo Delgado, já estive em Palma, num período muito tenso, onde os ataques eram quase que diários. Sim. E eu recebia informações, aliás, até assisti a alguns cenários em que militares, quando encontrassem um jovem com peixe, por exemplo, lá em Palma, procuravam saber de onde vinha, e a pessoa, como não entendia a língua portuguesa, não conseguia responder, ficava no silêncio. E, resultado disso, o que acontecia é porrada contra aquele indivíduo. Sim. Então, a verdade é que as nossas forças olham para a população por causa da sua forma de estar e sabem muito bem que não agem da melhor forma, por isso que nós continuamos com as nossas forças de defesa e segurança, por exemplo, no caso da Polícia da República de Moçambique, a se fazer à rua, né, com armas de fogo, em vez de armas que mobilizam o indivíduo, usam armas que matam a pessoa, né? Este é o reflexo daquilo que também nós somos. Eu gostaria de dizer assim que nós somos porque essas forças armadas vivem conosco, convivem conosco e sabem qual é o nosso comportamento. E muitas das vezes, algumas dos nossos comportamentos são imprevisíveis, né? São imprevisíveis, mas não se justifica que as Forças Armadas se fazem, por exemplo, à rua com armas de fogo. Podem-se fazer, por exemplo, com uma pistola, a pistola é para tentar mobilizar a pessoa. E também, no caso de risco extremo, extremo, no caso de risco extremo, é para mobilizar. Mobilizar não para matar. Né? Mas quando se faz com uma AKM, isso dá um sinal de que nós, desde a independência, ainda não estamos... quer dizer, não estamos livres de dizer isso, né? Desde a independência nós ainda estamos em guerra, porque continuamos a andar com a KM na rua, e mesmo sabendo que a pessoa que está a vir em direção a mim não tem nenhuma arma e que, através de diálogo... Eu assisto filmes em que a polícia, quando vê que o indivíduo que está a vir não tem nenhum instrumento, consegue aproximar e dialogar com a pessoa para continuar a fazer as coisas da melhor forma. O que acontece conosco é diferente, vem a pessoa, se usa. Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu há pouco tempo, na investidura do presidente Chapo, é que uma senhora, na Baixa, porque chamou o nome do Venâncio Mondlane, e a polícia disse que deveria se retirar ali. Parece que houve uma pequena resistência por parte daquela senhora, não sei qual é o motivo, mas viram as imagens, mostraram que a polícia está impaciente em qualquer situações. Primeiro é a impaciência. Essa impaciência até pode ser explicada pelas condições de trabalho. Condições de trabalho não só ter afardamento, ter a arma na mão, mas também da motivação, de salários. Se os salários atrasam, claramente que a pessoa sai à rua com uma arma, sai com stresses. Mas não está a descarregar para uma pessoa errada. É exatamente isso. Essa ação é descarregar para uma pessoa errada e indefesa, nesse caso. Poderia expor esses problemas diretamente dentro da sua força. Agora, este é outro problema. Quando o militar
confronta o seu chefe, este é um inimigo. Ou seja, qualquer ação, independentemente de ser um elemento das forças de defesa e segurança ou civil, qualquer ação, qualquer tipo de atitude que confronte ao seu superior hierárquico, considera-se esse indivíduo como um indivíduo inimigo, né? Ou um indivíduo inimigo. Obrigado. Vamos passar para outros pontos. Esta revista, outros pontos relativamente à educação. A educação foi um dos pontos mais críticos no país. Vimos os exames, os professores já boicotaram os exames. Livros com problemas, com erros graves. E livros não chegaram aos alunos. E o Chapo disse que eu tenho que priorizar esse aspecto. Haverá livros físicos, também digitais, para permitir que nenhuma criança se faça sala de aula sem livros. Vimos esse problema dos livros e vimos uma indiferença dos governantes. Tanto da ministra Carmelita Namachlua, que tutelava a área de educação, não aconteceu nada. Tanto das pessoas que terão cometido estes crimes, digamos assim, não aconteceu nada. O que nós vimos, na verdade, foi o primeiro escândalo no sistema do ensino que nós já assistimos no país. Mas nada aconteceu, ninguém foi responsabilizado. E a educação há essa tendência de derrou-se no seu mandato. Comunga da mesma visão ou não? Sim. Isto eu posso resumir em 2, 3 palavras. É o seguinte, o que aconteceu, na verdade, mostra claramente que as funções que são atribuídas a alguns indivíduos são atribuídas em função de amizade, nepotismo, favoritismo. Então é difícil, por exemplo, se eu nomeio alguém por amizade, por afinidade, dificilmente vou mover uma ação contra este indivíduo. Então, este tipo de nomeações o presidente atual deveria eliminar, ou deve mesmo eliminar. E ele propõe isso. E ele diz claramente que isso não vai existir. Agora, não sei, não tenho muita fé assim, porque eu não sei, porque que eu digo que não sei? Eu cresci num cenário em que o governo só tem poder quando ela mesma aceita o que a população impõe. Sim. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, no distrito de Moeda, se os combatentes da luta de libertação decidirem que o presidente do município de Moeda sai amanhã de sair. Sim, ok. É possível. Sim. E até o presidente não vai fazer completamente nada. Sim. Por que eu digo isso? Por que eu dou o exemplo de Moeda? Isso significa que também que existem pessoas nessas instituições do Estado que se sentem, como poderia dizer um termo mais... quer dizer, por exemplo, são decanos, são indivíduos antigos naquele local, conhecem tudo e dificilmente... E essas pessoas têm influências muito fortes políticas. Né? O Chapo não chegou ali sozinho. Sim. Foram pessoas que indicaram, até foi forçado até. A aceitar concorrer a essas eleições. Então, neste tipo de cenários, dificilmente algumas questões ele pode conseguir colocar em prática por causa desse tipo de comportamento de algumas pessoas, a não ser que haja um exercício ou se realize um exercício no sentido de incutir na mente dessas pessoas que, senhores, a geração 25 de setembro já se foi. Existem alguns que ainda estão vivos, mas já se foi. Temos a nova geração que é muito exigente, uma geração tecnológica, uma geração que quer resultados imediatamente e que, se nós não mudarmos a nossa forma de atuar, nós mesmos é que vamos cair daqui a alguns anos. Então, esse exercício ele deve fazer no sentido de acabar com esse tipo de posicionamentos de indivíduos que estão nas instituições do Estado que se acham os únicos e poderosos naquele local. E, olhando também, vamos olhar, fazer uma revista do conceito da própria saúde, Ministério da Saúde. Vimos também os médicos, os enfermeiros e outros técnicos também a se manifestarem, a exigir as melhores condições
de trabalho e numa situação em que às vezes dizia que nós não temos luvas para trabalhar. E essas condições não foram melhoradas. Havia uma percepção de que o governo tinha dinheiro, porque em contrapartida conseguia prover para outros funcionários públicos mordomias. Por exemplo, houve uma questão do decreto presidencial do presidente em que determinava que deve-se fazer mexidas à questão dos orçamentos relativamente aos antigos presidentes. Houve um acréscimo de alguns valores. Significa que o Estado tinha dinheiro, mas provavelmente não tinha, ou não era prioridade aos técnicos e médicos. Como é que analisa estes países uma educação que de alguma forma dizem que, ou melhor, a saúde que dizem que houve uma greve silenciosa em que os hospitais íamos por lá e talvez não encontrava, além de não encontrar medicamento, não encontrava um médico disponível para atender a população? É o seguinte, esta questão é falta de sensibilidade por parte dos governantes, porque é uma questão de sensibilidade, primeira coisa. Outra coisa é a falta de diálogo. Quando eu digo falta de diálogo, é explicar às pessoas, ou aos médicos e aos enfermeiros, porque que o país encontra-se naquelas circunstâncias. Agora, falaste aqui sobre a aprovação de alguns benefícios para os chefes máximos. Isso está associado à falta de sensibilidade do governo, mas também o governo tem que ser comunicativo, ou seja, no sentido de que explicar às pessoas com evidências. Não falta, esta coisa de dizer que vocês não podem se manifestar porque vocês estão aqui para servir o povo, porque nós antigamente servíamos o povo, não tínhamos salário. Nós agora estamos na economia do mercado. Sim. Então, as pessoas oferecem a sua mão de obra e, contrapartida, tem que ter um salário. E um salário que satisfaça as suas necessidades básicas, pelo menos as básicas. Então, se o governo não consegue pagar salários e não negocia ou não explica porquê, aí há esta resposta por parte dos médicos e enfermeiros, que é a paralisação dessas atividades. Para ser muito assim concreto, isso também deveu-se pelo fato de começarmos, para ser sincero, há alguns anos atrás era difícil andar 3 km ter uma farmácia. Hoje sim, é possível em 500 ou 1 km ter uma farmácia. Sim. E muitas das vezes, pelo menos eu que já fui a uma unidade sanitária, quando chega lá, dizem que o medicamento não existe. Sim. Não existe, vai à farmácia. A pessoa que está a dizer vai à farmácia é porque ou é dono, ou o dono da farmácia é amigo dele. Sim. Então, e há essa manobra de preenchimento de receitas falsas, no sentido de que alguém, um doente, por exemplo, foi comprar medicamentos, enquanto na verdade não foi um doente, foi alguém que preencheu aquela receita e recebeu os medicamentos e são canalizados por vias obscuras. Então, o governo que tem que fazer é olhar para esta questão com muita seriedade, porque um país não cresce com pessoas doentes. Um país não produz com pessoas doentes. Podemos investir em outras áreas e eu sinto que há muito interesse em investir na indústria extrativa. Bom, se tu tens uma riqueza, tem que explorar, faz sentido. Mas como é que tu exploras, como é que tira o benefício dessa exploração e como é que esse benefício converte para as populações que residem à volta do projeto, mas também a nível nacional. Então tem que ter estes pontos em conta. 3 minutos. Olhando nos aspectos que nós discutimos aqui, que perspectiva se abre para o novo governo? O que o novo governo deve fazer? Que ações deve se tirar para que o novo governo não volte de alguma forma a praticar os mesmos atos, para que desses pontos que nós discutimos eles possam pegar e melhorar? Que lições pode-se ter? Em função daquilo que
o presidente Chapo referiu na sua tomada de posse, se, na verdade, aquilo que ele expôs, que ele falou, colocar em prática, podemos assistir a uma melhoria, por exemplo, no acesso a estes serviços que aqui referimos, educação e saúde, mas se falhar, podemos prever um cenário pior que este. Por que podemos prever um cenário pior que este? É que nós estamos num momento em que o nível de, como posso dizer, o nível de confiança que as pessoas têm sobre o governo da Frelimo é muito reduzido, né? Sim. Muito reduzido, e isso agravou-se ao longo do tempo. E não só, os dados de IOF, esses últimos dados de IOF, 2019, 2020, 2022, 2023, mostram claramente que a pobreza aumentou e a reação da população neste momento pós-eleitoral não é uma reação irracional, é uma reação porque os dados mostram que na verdade há um problema muito sério no país, a questão da pobreza, mas também a questão da falta ou da desgovernação, eu poderia dizer assim, né? E isto contribui com que os jovens continuem a se manifestar. E estamos num momento em que um indivíduo que se predispôs a tentar ser o porta-voz, né, da juventude, e tem mostrado esta capacidade de influenciar as mentes dos jovens, porque ele também é muito inteligente, eu posso considerar assim, no sentido de consegue perceber o que existe na mente da juventude, que é a preocupação das suas vidas. Querem ver o país a crescer, o país a melhorar as condições de vida das pessoas, o país a avançar sem conflitos, sem a persistência, por exemplo, do conflito armado em Cabo Delgado, e que esses fatores todos continuam a deixar os jovens mais preocupados com o seu futuro. Obrigado. Podemos assumir de forma muito mais rápida que o Daniel Chapo herdou um país numa situação caótica, digamos assim, olhando para todos os problemas que nós temos e dessas manifestações que o Venâncio Mondlane levantou a cabo e que pretende levar a cabo também, se caso não se chegue a um consenso. Bom, todos os presentes encontraram o país com um determinado tipo de problema, né? Mas quem encontrou mais um país mais num estado mais avançado em termos de degradação, digamos assim? O Chapo encontrou um país mais mesmo degradado, no sentido de que os outros presidentes encontravam problemas localizados. Sim. Né? O Chapo encontra um problema global, ou seja, em todos os bairros de Moçambique, Sim. quase todos os bairros de Moçambique, há um problema sério, a queima de infraestruturas, Sim. vandalizações. Então, o Chapo tem um desafio muito grande e ele tem a oportunidade de resolver este problema, porque também não está num contexto em que ele não pode conseguir resolver esse problema. A primeira questão é ele deve conseguir dialogar com o Venâncio Mondlane e encontrar uma solução, e depois deve investir mais nesses setores que criam problemas que aqui nós estamos a assistir. Germo, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Radiografia. E desta forma colocamos o ponto final da presente edição, com a promessa de voltarmos na próxima edição com mais temas que marcam a atualidade nacional. E a todos que nos acompanharam, uma feliz tarde. Até a próxima.